Olá pessoal, estou aqui para gravar mais uma aula para vocês. O tema da aula de hoje são os haletos orgânicos. Vou compartilhar minha tela. Vou abrir o arquivo. Então, essa é a aula 5. E aqui, então, a aula de hoje, haletos. Deixa eu falar o que é um haleto, um pouquinho da classificação, alguns exemplos e encerramos com a nomenclatura, ok? Então, vamos lá. O que são haletos, né? Haletos orgânicos são aqueles substituintes obtidos a partir da troca de um ou mais átomos de hidrogênio, de um hidrocarboneto, por um halogênio. Quem são os halogênios, né? Os halogênios que nós trabalhamos aqui são flúor, cloro, bromo e o iodo. Então, aqui eu tenho um exemplo, um exemplo de um haleto, né? Então, eu tenho bromo ligado a um grupo CH3 que veio lá de um hidrocarboneto. Aqui eu tenho um cloro ligado a uma cadeia carbônica com 2 átomos de carbono que veio lá de um hidrocarboneto. Aqui eu tenho bromo também ligado diretamente a um anel aromático, né? Benzeno. Então, esses são 3 exemplos de halogênio. Por quê? Porque eu tenho um haleto ligado numa cadeia carbônica, tá? Então, vamos em frente. Esses haletos podem ser classificados de acordo com o halogênio que está preso à cadeia carbônica. Se o meu halogênio for um flúor, então eu tenho um fluoreto. Se for um cloro, cloreto. Se for um bromo, brometo. Iodo, iodeto. Se for o cloro e o bromo preso na mesma cadeia, eu tenho um haleto misto. Uma outra classificação que a gente segue é de acordo com a quantidade de halogênios ligado na molécula. Se eu tenho um halogênio só, né, se eu tenho apenas um haleto, eu tenho monohaleto. Se eu tenho 2, dialeto, 3, trialeto, e assim sucessivamente, tá? Porém, a classificação mais importante é quanto à grande reatividade dos grupos. Então, eles são divididos em haletos de alquila e haletos de arila. Vamos ver quem são eles. Os haletos de alquila são compostos orgânicos que possuem um halogênio ligado diretamente a um carbono saturado de um hidrocarboneto de cadeia aberta. Eu tenho uma fórmula genérica, que é o R, que é a cadeia carbônica, e o X, que vai ser o meu halogênio. Vamos ver uns exemplos aqui. Ó, nesse primeiro caso aqui, o meu CH3 é o meu radical alquila, né? É o meu R, esse R aqui. E o X quem é? O X é o meu halogênio, que nesse caso aí é o bromo, tá? No exemplo seguinte, ó, o CH3CH2, né? É o meu radical alquila, é o R, que representa a cadeia carbônica. E quem é o X? O X é o meu halogênio, que nesse caso é o cloro, ok? Haletos de arila são compostos orgânicos que possuem um halogênio ligado diretamente a um anel aromático. Então, eu também tenho uma fórmula genérica, que agora eu uso AR de aromático, e o X, que é o meu halogênio. Então, esse AR é o grupo arila, né? Significa anel aromático. E o X, o halogênio. Então, vamos ver uns exemplos aqui, ó. Aqui eu tenho bromo ligado diretamente ao anel. Então, eu tenho o meu grupo arila e o X ali, né, é o meu halogênio, que é o bromo, tá? Utilidade.
Vamos ver um pouquinho das utilidades. Os haletos orgânicos são muito utilizados como solvente, são utilizados também na fabricação de plásticos, inseticida e gás de refrigeração, aquele gás da geladeira, né? O BHC, de fórmula molecular C6H6Cl6, é usado como inseticida. O cloroforme foi muito utilizado como anestésico desde 1847 na Inglaterra. Hoje já não é usado para essa finalidade, porque, né, hoje a gente sabe que o clorofórmio é extremamente tóxico, né? Então, a pessoa que usava o clorofórmio como anestésico, ela tinha dois problemas naquela época: se recuperar, né, do pós-cirúrgico e ainda da intoxicação causada aí pelo anestésico. Então, hoje é proibido. Outros haletos orgânicos que a gente tem são freons, né, que é o CHCl3, o CCl2F2, né, 2-cloro e 2-flúor, e muitos outros eram usados como gás de refrigeração. Com o tempo, descobriu-se que prejudicava o meio ambiente, né, tinha até aquela questão da camada de ozônio, e foi reduzida a sua produção. Em alguns países, né, eles são extremamente proibidos. O DDT de fórmula 14 carbonos, 9 hidrogênios, 5 átomos de cloro era muito importante inseticida utilizado aí na Segunda Guerra Mundial. Sua produção foi proibida em vários países, porque é extremamente tóxico também, tá? Agora a gente entra na parte da nomenclatura. Apesar de os haletos orgânicos eles terem uma nomenclatura usual, aqui no curso de vocês, a gente estuda a nomenclatura da IUPAC, que é oficial, tá? Na nomenclatura da IUPAC, os halogênios são considerados um grupo substituinte que está ligado à cadeia principal. Então, se eu precisar numerar a cadeia, eles têm o mesmo peso de uma ramificação. Então, eles são considerados um grupo substituinte, assim como a ramificação. Não são considerados um grupo funcional, tá? Então, eu tenho uma regra. A regra diz que eu tenho que colocar primeiro o nome do halogênio e depois o nome do hidrocarboneto de origem, tá? Então, tem exemplos aqui. Mais fácil, né? Tem um carbono, 3 hidrogênios, um grupo CH3 ligados diretamente ao bromo, que é o meu halogênio, né? O meu haleto. Então, como fica? Coloco o nome do halogênio primeiro. Aqui o meu halogênio é o bromo, então eu coloco o bromo, uso um tracinho, hidrocarboneto com um átomo de carbono apenas, né? Usei o MET. Não tenho insaturação, né? Porque só tem um carbono, usei o AN e o continuo com a terminação O. Então, esse aqui é o bromometano. Aqui, o meu halogênio, né? O meu haleto é o cloro. Então, como fica o nome? Cloroetano. Cloro, tracinho, 2 carbonos, usei o ET, o AN porque só tem ligação simples e continuo com o O. Então, é o cloroetano. Aqui eu preciso numerar. Por quê? Porque o bromo está lá no meio da cadeia, ó. Então, eu numero. Tanto faz numerar daqui como daqui, porque ele está extremamente no meio, né? Então, olha lá. 1, 2, 3. Como fica o nome dele? Olha lá. 2, bromo, propano. O 2 indica que o bromo está no meu carbono 2. E o propano, né, é a cadeia com 3 átomos de carbono, ligações simples. E como ela é derivada de um hidrocarboneto, eu continuo com a terminação O, tá? Haleto com mais de um halogênio. Quando eu tenho mais de um halogênio na minha cadeia, como é que acontece, né? Eu uso aquele prefixo di, tri, né? Que a gente já aprendeu. Então, fica fácil. Vou numerar porque eles estão no meio.
tanto faz por onde eu começo a numerar, né? Posso começar daqui. 1, 2, 3, 4. E como fica o nome, ó? Eu tenho um bromo no carbono 2, outro bromo no carbono 3. Então, é um dibromo. Por que dibromo, ó? Porque eu tenho 2 bromos. 1, 2. Um no carbono 2 e o outro no carbono 3. E vou para a nomenclatura do hidrocarboneto. 4 carbonos, só tem ligações simples, é o butano, tá? Quando eles são diferentes, né? Aqui eu tenho um cloro e um bromo. Eu também vou numerar 1, 2, 3, 4. E aí, como é que eu faço? Coloco em ordem alfabética. Em ordem alfabética, quem vem primeiro, né? É o bromo. Então, olha lá. 3 bromos, porque ele está no carbono 3. 2 cloro, butano, tá? Então, aletos iguais, usamos os prefixos di, tri, tetra, né? Enfim, de acordo com a quantidade. E se eles forem diferentes, eles devem vir em ordem alfabética, né? Em termos de numeração, o cloro vem na frente por causa da eletronegatividade, tá? Então, sempre dou preferência para o cloro. Aletos de cadeia insaturada. Como é que eu faço? Como eu já falei para vocês, o halogênio ele é considerado um grupo substituinte. Então, nessa condição, quem tem prioridade na numeração vai ser a insaturação, ou seja, a dupla ligação. Ó. Então, eu vou começar a numerar pelo carbono mais próximo a ela, né? Que é esse daqui. Então, esse vai ser um 1, 2, 3, 4, 5. Então, a dupla ligação tem que ficar no menor número possível. Quem é o menor número? É o 1 ou é o 2? É o 1, né? Então, como é que fica o nome desse composto? Olha lá. 4 cloro, tá? Tá aqui porque o cloro está no carbono 4. Pente, porque é uma cadeia com 5 átomos de carbono. No carbono 1 eu tenho a dupla ligação, então eu uso o "em" e a terminação "-o", tá? Pessoal, embora a dupla ligação tenha prioridade na numeração, mas quando a gente vai escrever o nome do composto, o nome do halogênio vem na frente, tá? Assim como o nome da ramificação, ok? Muito bem. E os aletos de cadeia ramificada? Nós também temos aletos de cadeia ramificada, né? As ramificações, elas possuem o mesmo peso que o halogênio no momento da numeração. Então, eu tenho que escolher a extremidade mais próxima, ou do halogênio ou da ramificação, porque eu tenho que usar a regra dos menores números possíveis, ou seja, escolher sempre a extremidade da cadeia mais próxima, ou da ramificação ou do halogênio, tá? Então, vamos ver alguns exemplos. Ó, aqui eu tenho um halogênio e tenho uma ramificação. Por onde eu começo a numerar? Esse halogênio está preso direto aqui na extremidade da cadeia. Então, eu vou começar a numerar por aqui. Porque, ó, ele vai ficar no menor número. 1, 2, 3, tá? Então, eu dou prioridade para ele. E o nome fica como? Ó? Nesse caso, o halogênio está ligado no primeiro carbono. Portanto, seguindo a regra do menor número, o nome da cadeia fica 1 cloro, 2 metilpropano. Lembrando que aqui eu tenho que seguir a ordem alfabética, por isso que o nome do cloro foi na frente, tá? Ó, aqui a situação se inverte, né? A ramificação está mais próximo da extremidade. Então, por onde eu vou começar a numerar? Por aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu dou prioridade para ela, porque ela está mais próxima da extremidade. Ó, o cloro, se eu fosse dar para ele, ele ia ficar 1, 2, 3, no carbono 3, né?
Mas como eu comecei por aqui, a ramificação ficou no 2. Então, quem é menor? O 2 ou o 3? É o 2, né? Então, neste caso, a ramificação está mais próxima da extremidade da cadeia. Portanto, seguindo a regra do menor número, o nome da cadeia fica, ó, 4-cloro-2-metil-hexano. Então, ó, mantendo a ordem alfabética, o nome do cloro fica na frente do metil, tá? Agora eu tenho dois halogênios diferentes, o flúor e o cloro, e ainda tem uma ramificação do tipo metil. Por onde eu vou começar a numerar? Se eu começar a numerar por aqui, o cloro vai ficar no carbono 3. Mas se eu começar por aqui, o flúor fica no carbono 2. Então, por onde eu começo? Eu tenho que seguir a regra dos menores números, né? Os menores números na nomenclatura. Então, eu começo por aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Neste caso, o halogênio está ligado no segundo carbono. Portanto, seguindo a regra do menor número, o nome da cadeia fica, ó, 5 flúor, no carbono 5 eu tenho, 5 cloro, no carbono 5 eu tenho cloro, 2 flúor, no carbono 2 eu tenho flúor, 3 metilheptano, tá? Então, peguei os menores números. Mantive a ordem alfabética, ó, 5, C de cloro, F de flúor e M de metil, tá? E depois o nome da cadeia, ó, tem 7 carbono, ligação simples e o U. Tudo bem? Fácil, pessoal, assistam o vídeo, façam os exercícios, dúvidas, vocês postem que eu vou respondendo vocês. Ou entrem no Teams no horário da aula, que eu fico online, ok? E aqueles aletos de arila, né? O que é um aleto de arila? Só para relembrar, é quando eu tenho um halogênio ligado diretamente no anel aromático. Como fica a nomenclatura? É muito fácil, coloco o nome do halogênio, nesse caso aqui é o bromo, e o nome do anel, que nesse caso é o benzeno, tá? Ó, então fica bromo, benzeno, cloro, benzeno. Se fosse o flúor, flúor, benzeno, sempre a mesma coisa, tá? É isso. Não esqueça, na pasta de tarefa tem uma lista de exercício. Quem tiver dificuldade de fazer algum exercício de alguma lista, eu sempre fico online no horário da aula de vocês. É só entrar lá no Teams, que eu tô lá para tirar as dúvidas, ok? Por enquanto é isso.